Marcos? Verdade. Vamos mudar de assunto agora. Falar de vida. Vamos falar de vida. Doação de órgãos aqui em Alagoas. Nós estamos recebendo a Daniela Ramos, que é coordenadora da Central de Transplantes daqui de Alagoas, porque o estado fechou o ano passado com 89 transplantes realizados. Esse é um número bom, Daniela. Bom dia para você. Bom dia. Bom dia a todos. É um número que poderia ser muito melhor, né? E a gente trabalha diariamente para que a gente consiga aumentar esses números. Eu acho que a gente ainda está colhendo resquícios, né, da pandemia. Nós estamos vivendo ainda esse momento pós-pandemia e o Estado está se estruturando, reestruturando para a gente conseguir aumentar e tirar tantas pessoas que ainda estão nas filas, né, aguardando por um órgão. Pois é, e a gente discutiu esse tema, né, Thaís? O governo lançou aí o Transplanta Alagoas, que é uma possibilidade de que essa situação venha a melhorar. Então, tendo o hospital, tendo o profissional, tendo o relacionamento com o Ministério, que é quem vai custear isso, é um passo adiante. O próximo depende de você, depende de mim, não é? Todos nós, para que a gente possa também mudar o seu comportamento. E com a informação, se conscientizar que podemos fazer a diferença. Essa vai ter que ser uma etapa importante, né, Dani, para fazer com que a população também se disponha a fazer essa doação, se autodeclarando como doadora, né? Muito, muito, Marcos. E a gente fala, como você bem disse, nós trabalhamos com a vida, né? Central de Transplantes, a gente trabalha com todo esse processo que envolve a doação e o transplante para poder salvar vidas. E a gente tem uma notícia, assim, muito gratificante, que em uma semana nós tivemos 3 doações autorizadas. Então, isso demonstra que a sociedade, que as pessoas estão tendo mais esse ato de solidariedade, de empatia à vida, de amor, né? É um trabalho conjunto, um trabalho que envolve vários profissionais, porque nós não trabalhamos sozinhos. A Central de Transplantes do Estado não é um órgão que funciona de portas fechadas, mas que envolve muitos profissionais. Então, acho que com esse envolvimento, com esse compromisso, nós vamos conseguir cada vez mais salvar vidas, claro, graças sempre ao sim de uma família, que temos que conversar sempre sobre o tema para ter essa sensibilização e esse incentivo a se declarar ainda em vida que é um doador de órgãos. Dani, nessa captação, nessa conversa ali com as famílias, no momento em que é declarada a morte cerebral e que, claro, o parente está ali apto a ser um doador de órgãos, o que é mais relatado pelos parentes? Qual é a dúvida daqueles parentes que estão ali, sem saber ainda se tomam essa decisão ou não? É o medo de ainda haver uma possibilidade de vida? A gente recebe muito, Thaís, a questão de eu nunca tinha ouvido ele falar sobre isso em vida. Então, eles se apegam muito a essa questão. Ficam muito na dúvida do que fazer, porque é um momento de muita dor. A gente fala assim, eu imagino, mas ninguém imagina a dor do outro. Então, quando a gente fala e declara sobre esse desejo, no momento da fatalidade, a família ela fica assim, mais confortável em dizer sim e autorizar a doação. Esse é um processo muito delicado, que é o diagnóstico da morte. Né? Para poder ter a possibilidade da doação, tem que ter um diagnóstico de morte cerebral confirmado. E isso é uma situação muito delicada, porque os profissionais eles precisam avisar, comunicar, explicar àquela família tudo o que está acontecendo para que não restem dúvidas. Então, isso é um passo fundamental. É uma obrigação do hospital dar esse diagnóstico como um diagnóstico outro qualquer. E a doação ela é a parte positiva. Quando existe a possibilidade de doar outros órgãos para poder salvar outras vidas, é a parte positiva do processo. E aí a família é dada esse direito de dizer sim ou não à doação e a gente continuar aí nesse trabalho contra o tempo. E é um detalhe importante também, né? Você que confiou no atendimento de uma equipe médica sabe que precisa ter consciência de que todos os esforços feitos foram para que aquela vida fosse salva. E que, naturalmente, quando chega esse processo em que realmente chegou no limite e vai ser dado o diagnóstico da morte cerebral, mais de um profissional vai fazer essa avaliação, justamente para que não sobre nenhuma dúvida sobre o que vai ser feito. E o principal,
tem que ser feito dentro de um tempo adequado, porque alguns órgãos, Thaís, precisam ali de um tempo limite para que a doação seja feita. E isso tem ali uma situação delicada para vocês que vão fazer o comunicado e buscar essa captação e para o profissional que vai deixar o corpo e o órgão em condições de fazer a doação, né? Perfeito, Marcos, isso mesmo. E esses critérios, eles estão lá no Conselho Federal de Medicina, na Resolução 2176. Então, são critérios que podem dar maior segurança aos médicos que estão realizando aquele diagnóstico, porque os médicos, eles precisam ser devidamente capacitados e autorizados para realizar esse diagnóstico. Então, são 2 médicos diferentes para realizar uma série de exames, como você bem falou, e vem uma terceira etapa ainda de um exame complementar, que é um exame de imagem, para não restar dúvidas de que aquele paciente não tinha mais atividade elétrica, o fluxo sanguíneo compatível com a vida. Não existe dúvida com relação a esse Não laudo. existe dúvidas, porque até para iniciar, Thaís, um diagnóstico desse, aquele paciente ele precisa ter, primeiro, um diagnóstico definido por tomografia. Então, tem ali aquele diagnóstico, aquela lesão grave que é incompatível com a vida. Precisa estar sem sedação por algumas horas. Precisa não ter nenhum reflexo. Então, assim, não é algo... A pressão, ela precisa estar estabilizada, a temperatura, a gasometria. Então, isso para iniciar um diagnóstico de morte. São profissionais capacitados que estão ali fazendo com toda a responsabilidade, com toda a clareza, porque, inclusive, muito importante, a família ela tem o direito de acompanhar os exames. Então, até de levar um médico de sua confiança, contanto que não atrapalhe o andamento do hospital. Mas a família tem esse direito de acompanhar todo o processo, para não restar dúvidas. A gente diz sempre, Marcos e Thaís, que a gente pode perder até a doação, mas não podemos perder a confiança da sociedade, porque é você que está nos assistindo que vai declarar, que vai autorizar ou não a doação. Pois é ciência, né? É uma ciência que evoluiu em todo o mundo, né? E os padrões médicos, Thaís, e você conhece um pouco essa realidade do universo da saúde, eles são compartilhados mundialmente, né? São padrões internacionais. O mesmo procedimento que é feito no Brasil é feito fora daqui também, né? Há um impedimento, muitas vezes, de origem religiosa. As pessoas sempre acreditando naquela possibilidade do milagre, né? Só que o grande milagre, na verdade, é a possibilidade dessa pessoa que está tendo esse diagnóstico viver no corpo de outra pessoa que estava ali adoecendo e graças à inteligência, que eu também acredito que é algo divino, né? Chegou ali para os profissionais, vai continuar salvando vidas. Esse empecilho da religião ainda é uma realidade. Apesar de que algumas pessoas que a gente precisa respeitar, Marcos, falam que querem que deixe, que passe de uma vida para outra com aqueles órgãos, mas assim, nenhuma religião oficialmente, ela nega, nenhuma religião proíbe o ato de doar, porque é um ato de amor, até incentivam, né? Porque a morte, ela existe e é algo que temos a certeza absoluta, mas poder continuar deixando vivo um pedacinho de nós em outras vidas, isso aí é o verdadeiro milagre. E se a medicina possibilita isso, vamos incentivar a doação de órgãos, continuar aqui com esse discurso, porque é fundamental. Eu trabalho também com comunicação hospitalar e eu vejo a mobilização, já presenciei a realização de um transplante de rins e é muito bonito ver o envolvimento de toda a classe médica, o hospital a unidade hospitalar, ela respira aquele procedimento, a família está ali na maior expectativa, é uma chance, é uma esperança que surge ali de vida normal para aquele paciente que já está num sofrimento muito grande, de uma rotina muito árdua de sessões de hemodiálise. Então, se você tem a opção de dizer em vida que vai ser um doador, faça isso, não pense 2 vezes. Gostaria de agradecer aqui a Daniela Ramos, que é coordenadora da Central de Transplantes de Alagoas. Daniela, volte sempre e traga mais boas notícias. A gente gosta também aqui. Obrigada e estamos sempre à disposição. Obrigado por você ter doado o seu tempo, né? Para falar aqui hoje aqui. Até a próxima. Obrigada. Gente, 8h50.